Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, gente. Boa tarde, Ney. Não sei. Eu sei. Não chegou ainda. Ou chegou, eu não vi. Gente, eu estou terminando de admitir o pessoal. E vocês que já estão aí, já estão me ouvindo. Primeira coisa que eu preciso é que vocês coloquem um oi ou um boa tarde, tá? No chat. Porque é a partir disso que nós vamos configurar as chamadas, ok? Eu estou fazendo assim para as turmas da manhã e tem dado bastante certo. Aí eu sei quem está presente, de quais as turmas, e fica mais fácil de eu passar para o diálogo. Combinado? Vocês já estão vendo a minha tela com o título Tipos de Rimas? Hein, galera? Vocês já estão com a minha tela compartilhada? Sim. Tranquila? Então vamos iniciar. À medida que o pessoal for chegando, eu vou admitir. Sim. Ok? Bom, a matéria de vocês, o livro didático, ele sempre vai fazer alguma ponte com matérias que vocês já viram. Eu falei de manhã hoje com o grupo do M1 e eu acho que isso é pertinente sempre. A língua portuguesa, ela não se esgota, ela não tem fim em si mesma. Então, é importante que a gente analise sempre com um grau de profundidade cada vez maior. Então, a matéria do F2, ela tem uma base no F1. A matéria do F3 tem uma base no F2. E por aí vai, tá? Então, sempre vai sendo aprofundada com graus diferentes, né? Sempre que possível. E algumas coisas são novidades, certo? Então, a nossa questão da abordagem linguística vai ser sempre nesse grau, nessa dimensão de aprofundar e, ao mesmo tempo, de inovar. Então, para falar de rimas, gente, vamos deixar o microfone de vocês por enquanto, sem eu ter que ficar mutando um por um. Então, o que nós vamos observar? Que isso daqui, que são as rimas, vocês já estudaram. Claro que não com um grau de profundidade maior e nem tem necessidade de a gente aprofundar muito mais do que o que está aqui na tela, tá? Eu tentei colocar em slides algumas coisas sobre rima que eu acredito que vocês ouviram ou viram superficialmente e podem ser aprofundadas, certo? Porque à medida que vocês tiverem, né, a bagagem linguística de aprofundamento, vocês falam, ah, isso eu já vi, então tem outro nome, tem outra abordagem. Então é interessante a gente perceber isso na análise dos textos, especialmente poesias e músicas. Ah, então não tem rima em texto em prosa? Tem. Tem rima também, tá? Tem alguns textos que a gente tem de exemplos na literatura brasileira, por exemplo, que tem intensa musicalidade, tá? Mas essa rima interna e externa que nós vamos estudar aqui, ela vai sendo configurada de maneira diferente num texto e no outro, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu trouxe aqui é uma definição. Essa definição de rima, vocês já vão observar, vocês já conhecem parte dela, mas aparecem umas coisas aqui que eu acredito que vocês ainda não viram. Então, olha lá. As rimas, na poesia, eu encaixo aqui também na poesia e na música, caracterizam-se pela repetição de sons no final dos dois últimos versos ou dos versos finais. Então, o que a gente vai observar? A última palavra, como vocês estão vendo aqui, ó, em cada um dos versos desse trechinho da Cecília Meirelles, eu fui destacando
de cores diferentes, né? As palavrinhas. Propositalmente, eu coloquei de azul esses 3 finais aqui, que são idênticos. E coloquei de outra cor aqui para destacar uma coisa que a gente falou na aula passada, mas que muita gente confunde, que é o verso branco. Então, vamos falar primeiro da rima e entender o verso branco em seguida. As rimas, então, caracterizam-se pelas repetições no final de 2 ou de mais versos, conferindo musicalidade ao poema. Ah, então é só a rima que confere musicalidade? Claro que não. A rima é um dos pontos mais importantes que caracterizam e que conferem musicalidade ao poema, certo? As rimas podem ser classificadas quanto à questão fonética, aí vocês vão lembrar de som, quanto ao valor, ou seja, se é rico ou pobre, nós vamos ver o que é isso direitinho. Eu acredito que vocês já estudaram isso no Roberto, mas é só mesmo para relembrar. Quanto à acentuação, se ela é tônica, se ela é átono, se ela é forte, se ela é fraca, nós vamos ver isso aí também. E na posição do verso na estrofe, tá? Quando não houver rima, os versos podem ser chamados de versos soltos ou versos brancos. Eu posso ter vários versos, como nós estamos vendo aqui, ó, com rima e um sem rima. Ou vários versos sem rima nenhuma e alguns com rima no final, tá? Isso não é uma estrutura fixa, tá? Depois do modernismo de 1922, nós temos uma flexão, uma maneira de utilizar rimas extremamente mais leve, mais eclética, mais misturadas, tá? Então, o que nós temos como versos brancos, então? São aqueles que não rimam com nenhum outro verso. Então, nesse trechinho da Cecília Meirelles, uma palavra caída das montanhas dos instantes desmancha todos os mares e une as terras mais distantes. O que a gente observa? Instantes, mares e distantes, especialmente essas duas palavras, elas têm uma cadência musical, sonora, mais intensa. Mas o caída, que é do último verso, do primeiro verso, da última palavra do primeiro verso, não rima com nenhum deles. E, portanto, configura o que nós chamamos de versos brancos. Bom, quando a gente está falando de classificação de rimas quanto à posição do verso, o que é isso? Eu falei na outra aula e muita gente fica com dúvida. Eu vi que tinha alguma coisa lá no chat, tá? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida também, podem deixar alguma coisa registrada lá, porque dá tempo de eu ir olhando e nas próximas aulas a gente vai sanando isso. Uma das alunas perguntou qual era, né, o que era rima interna e o que era rima externa. Então, rima interna é quando está dentro do verso. Nós vamos ver aqui nos exemplos, tá? E a rima externa, que é a mais comum, que a gente conhece, que vocês já analisaram com certeza, já viram várias vezes. É quando eu tenho, né, versos que tem uma palavra e esse pedacinho da palavra que vocês estão vendo aqui rima, né, um pedacinho com o outro. Então, nesse trechinho do Vinícius de Moraes, né, quando eu analiso, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. A palavra canto e pranto tem um final semelhante, que é esse anto, tá? Essa repetição configura o que a gente chama de rima externa. Rima externa por quê? Porque fica no final das palavras, né, no final dos versos em si. Então, a última palavra de cada verso tende a constituir rima com outra palavra, tá? Vocês vão observar que isso, na verdade, nem sempre é fixo. Vamos ver o que é rima interna, que também pode ganhar esse nome estranho aí de coroada. Ocorre, então, no interior dos versos. Aqui tem um exemplo também de um trechinho da Cecília Meirelles. Vocês vão observar nesse trechinho da Cecília que eu tenho a palavra bola repetida, tá? Ah, mas isso pode provocar rima interna? Pode. Por quê? Porque está no meio do verso aqui e na primeira palavra do verso seguinte. Então, isso ajuda a configurar uma rima interna, uma rima coroada. Outra coisa, observe que a palavra bela, além da repetição do B, que eu tenho B, B e B aqui, que é a literação, né? Ou seja, repetição de mesma consoante, que a gente já viu, aparece esse ela repetido em amarela. Então, também configura rima interna, tá? Quando palavras no meio dos versos rimam entre si, tá? Bom, vamos dar sequência com a posição das rimas quanto ao valor. Essa aqui é uma das partes mais importantes, tá? E nós vamos até fazer um exercício que não está dentro do livro, a partir mesmo
das imagens que eu mostro aqui para vocês, analisando rima pobre e rima rica também. Então, o que é rima pobre? O que é rima rica? O que é rima rara ou preciosa? Esses nomes podem aparecer em algum lugar, em análise de texto, ou perguntando para vocês ou configurando determinadas situações. Então, vamos analisar aqui. Quando eu falar, né, quando eu construir versos, que eu tiver palavras como gato e pato, e que eu observe uma palavra gato e pato, seja uma, seja outra, elas configuram a classe dos substantivos. Então, toda vez que eu tiver rimando palavras que pertençam à mesma classe gramatical, que é o que está aqui, eu vou dizer que eu tenho uma rima pobre, tá? Então, se eu rimei substantivo com substantivo, verbo com verbo, adjetivo com adjetivo, eu vou ter rimas pobres, certo? Então, toda vez que a gente rimar a mesma classe gramatical, a rima vai ser pobre. Por que eles falam que é pobre? Ah, é porque essa rima aí, a palavra é pobre? Não é isso. É porque é muito mais fácil, na hora da gente estar escrevendo, construindo o poema, eu utilizar as mesmas classes gramaticais, substantivo, verbo, adjetivo, e assim vai, a mesma classe, fica mais fácil de constituir uma rima. Então, se eu penso em palavras, né, que pertencem aos substantivos que tem esse finalzinho ato, é muito mais fácil de eu lembrar de outro substantivo do que lembrar de verbo, de qualquer outra coisa, certo? A mesma coisa vai acontecer com a classe dos verbos, com a classe dos adjetivos e por aí vai. Quando que configura a chamada rima rica? Quando a gente tiver exatamente o oposto da pobre. Se a gente tem mesma classe gramatical configurando rima pobre, a rima rica vai ser com classes gramaticais diferentes. Então, quando eu tenho, por exemplo, nós e veloz, nós é o quê? Ah, nós. Né? Então, nesse caso, é um substantivo. Quando eu falo ele é veloz ou o carro é veloz, eu já percebo que veloz está configurando o que para mim? Um adjetivo. Então, se eu rimei classe gramatical diferente, né, o substantivo com um adjetivo, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de rima rica. Altar com desenhar. Então, altar, por exemplo, é um substantivo, com desenhar é um verbo. Então, observe que se eu tenho, nesse caso aqui, ó, essa rima aqui, inclusive, às vezes ela é até considerada preciosa. Por quê? Porque eu constituí uma rima com verbo, às vezes é mais difícil do que constituir com outras classes gramaticais que a gente vai ver por aí. Claro que constituindo rica, porque se eu rimo verbo com verbo é fácil, né? Se eu pego, por exemplo, verbos da primeira conjugação com os terminados em A, eu vou ter várias possibilidades de constituição de rima, certo? Então, e outra rima rica aí de exemplo, que é a palavra pente, que é um substantivo, com surpreendente, que é um adjetivo, certo? Bom, rima rara, ou seja, se a rica está rimando classes gramaticais diferentes, a rima preciosa é quando ela consegue unir terminações que são incomuns, como é o caso principalmente dos pronomes. Os verbos também encaixam aqui, quando eles estão configurados com outras classes gramaticais, mas o pronome é mais difícil ainda. Aí eu pus dois exemplos constituídos aí por pronome para vocês visualizarem. Aqui, por exemplo, se eu rimar essa palavra estrelas, que vocês observem que tem esse las aqui, com velas. O que é o velas? Esse las aqui nada mais é que é o pronome oblíquo átomo, que vocês vão estudar mais para frente, não precisa ficar preocupado com o que é isso, que é aquele que exerce papel de objeto, retomando, por exemplo, eu vou ver as estrelas, eu vou vê-las, eu vou retomar as estrelas com o pronome oblíquo átomo. Vocês vão estudar isso no M1 e eu depois eu aprofundo um pouquinho para frente, tá bom? Mandala. Mandala é um substantivo, essa palavra é curiosa, viu, gente? É uma palavra do sânscrito, ela é muito antiga, ela veio passando de geração para geração, já fiz uma dinâmica em sala, várias dinâmicas em sala, intercalando, trabalhando a questão da mandala, deu um resultado bem bacana, mas para frente a gente vai trabalhar isso também. Mandala é uma palavra em sânscrito que significa círculo. Então, quase sempre são desenhos em formatos, né, circulares, e que tem lá significações e simbologias muito místicas, muito como na Índia, onde eles passam semanas fazendo mandalas de areia e apenas segundos para destruir as mandalas, tá? E mandala rimando com dala. Observe que elas
tá? De estrelas aqui, velas, mandala, dala. Tá vendo? Esse dala rimou aqui de uma maneira bem preciosa, bem rara, bem difícil da gente constituir. É possível, mas não é fácil, tá? Por isso que raro é precioso. Vamos falar um pouquinho quanto à fonética. Essa conta fonética é a parte que menos importa. Eu coloquei aqui para vocês conhecerem. A título de conhecimento é válido, mas na hora de constituir, na hora de escrever, não fiquem preocupados com isso. Quando a gente pensa na musicalidade do texto, só a rima mesmo, a constituição de rimas ali, e a própria literação, a própria assonância, a própria anáfora, já vai me ajudar a visualizar isso, tá, gente? Então, não é uma coisa que deve ficar ou concentrar a preocupação de vocês. Mas a título de conhecimento, eu acho que vai. Então, olha, rima perfeita é quando a gente fala das rimas consoantes. Essas aqui são conhecidas de vocês. Essas aqui vocês já viram e utilizam e analisam nos textos. São quando a gente tem a repetição tanto de sons vocálicos quanto de sons consonantais. Então, quase todas as que a gente usou, a gente analisou para trás, elas constituem as chamadas rimas perfeitas, tá? Então, por exemplo, eu tenho falado, cantado, participo do verbo nos dois casos, diferenciado nos dois, repetido tanto os sons vocálicos, que são de vogais, quanto os sons consonantais, de consoantes, presente com ausente, mesma situação, particularidade com dificuldade, tá vendo? Os pedacinhos das palavras, os morfemas que foram utilizados, são intencionalmente constituídos nos mesmos sons, sejam eles vocálicos ou consonantais. E a rima imperfeita? A rima imperfeita são aquelas que não há uma correspondência exata. Então, a correspondência é chamada correspondência parcial de sons. Aí ela pode ser toante ou aliterante. Vamos ver o que é isso. O que é toante, o que é aliterante? A toante é aquela que tem repetição de sons vocálicos ou de vogais. E a aliterante, está vendo que a palavra literante sugere uma que a gente trabalhou mais no início, né? Dessas atividades que a gente está vendo sobre intertextualidade, que foi a aliteração. Então, a aliteração na repetição de mesma consoante, então aqui nós temos, toda vez que eu tiver essa repetição de sons consonantais, eu vou dizer que essa rima é aliterante. Então, olha, fez com faz, laca com luto, medo com moda. Então, observem que foi mudando algumas letras, né, algumas vogais, e foram mantendo, né? A gente manteve aqui as consoantes. É aquele caso daquela estrofe famosa, né, do Cruz de Souza. Vozes veladas, veludosas, vozes, volúpios, violões, vozes veladas. Então, é bem uma rima literante que tem ali. Claro que não é a única. O poema dele inteiro é constituído de muitas rimas, que a gente vai estudar mais para frente, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a posição dela nas estrofes, porque essa parte aqui importa bastante para a gente, tá bom? São as chamadas rimas alternadas ou cruzadas. Tem autor, gente, que vai chamar essa rima de rimas intercruzadas. Porque se vocês lembrarem a palavrinha inter, de intertextualidade, não é relação entre, então ela vai relacionar uma com a outra. Então, se eu pego esse trechinho da Cecília Meirelles aqui, ó, o meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. O que eu vou observar? As últimas palavras, elas constituem rima entre si. E as rimas, elas vão seguir uma intercalação. Elas vão ser alternadas, encaixadas uma na outra. Então, eu tenho, por exemplo, A em tem e nem, e B em nenhuma e espuma. Por que eu chamei assim? Toda vez que a gente vai falar de estudo de rimas, os autores, né, da literatura, de uma maneira geral, eles gostam de explorar o seguinte, que a gente pega assim, o primeiro som que aparecer, e aí a gente chama de A, maiúsculo. Tem gente que vai associar isso minúsculo, mas eu acho que fica mais fácil, porque a maioria dos críticos literários vão seguir essa estrutura aqui, então fica fácil de vocês analisarem. Se tiver, por exemplo, um livro de literatura que está detalhando aquilo ali, vocês, engraçado, é aquele esquema que a gente já viu. Então, vocês reconhecem com maior facilidade. Então, a primeira rima que aparece, eu vou chamar de A, maiúsculo, tá? Por isso que eu coloquei aqui com laranja. E nenhuma, ele está diferente do A. Então, esse uma eu chamei de B, certo? Aí, se aparecesse uma outra estrofe aqui com duas outras rimas diferentes, eu poderia chamar de C e D. Como vocês vão ver,
num poema que nós temos analisado um pouquinho para frente, tá bom? Então, nesse caso, vai ficar, ou vai se chamar alternadas, porque o A e o B se encadeiam entre si, tá? Cruzam as duas uma com a outra, como vocês estão vendo aqui com cores diferentes. Bom, podem ser também chamadas de emparelhadas ou paralelas, que é quando a gente combina ou que a gente analisa uma do lado da outra, nesse esquema que está aqui, ó, A, B. O que a gente pode observar aqui? Que a gente tem seguidamente, ó, urnos, vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. O que a gente observa? Que noturnos e soturnos têm um pedaço comum nas duas palavras, né? A gente observar até oturnos é repetido nas duas. Mas nesse caso, eu vou chamar de A as duas primeiras palavras que são iguais, ou que apresentam esse final igual, e em seguida eu vou chamar de B o ão, que eu vejo em solidão e em canção, certo? Como as duas estão uma do lado da outra, eu vou dizer que elas são rimas paralelas, que é o mais comum, ou rimas emparelhadas. Muito comum esse nome paralelas na matemática, quando a gente está falando de retas paralelas, uma do lado da outra, tá certo? Vou analisar a próxima, que é um nome diferente, chamada interpoladas. Esse nome interpoladas, se a gente pegar aquele jogo de palavras, né, dividindo em morfemas, que a gente já trabalhou, dentro de interpoladas eu tenho a palavra polo aqui. Inter, entre polos. Então eu posso dizer, por exemplo, que a rima A, em atento, em pensamento, constitui interpoladas, enquanto B, eu vou ter, então, uma rima emparelhada e paralela. Por quê? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. O que eu vou observar? Um pedacinho igual, eu vou chamar de A. Um pedacinho diferente, eu vou chamar de B. E vocês observam que ela vai formar polos. Polo norte, polo sul. O que eu tenho? Eu tenho um no extremo, outro no outro. Então, toda vez que ela tiver essa posição de extremos, eu vou chamar de interpolada. Então, a rima interpolada é o A, porque B está uma do lado da outra. E aí configura o que a gente viu anteriormente, que é rima emparelhada, certo? Vamos lá. Bom, ainda tem, quando apresenta, né, uma situação diferente, a chamada rima encadeada, que é quando mistura. Então, ela se situa no fim de um verso, no início do outro, no meio do texto. Ela pode estar em diferentes lugares. E observem que quando a gente analisa, por exemplo, querida e palpita, parece o som, aqui é D, aqui é T, mas os sons consonantais, às vezes, da mesma forma que os sons nasais do M, do N, eles têm uma semelhança sonora. Então, ainda que na grafia seja um pouquinho diferente, ela é uma rima também, tá? Então, eu marquei aqui para vocês verem que pode ser final de uma, no meio da outra palavra, né? No meio do verso, aí eu tenho aqui no meio, que eu tenho no final, e ainda tem no final aqui, que Los e Cruz também rimam entre si. Então, nesse caso aqui, as rimas são todas encadeadas, ou seja, elas estão misturadas. Posso estar ao longo do texto inteiro. E isso dá musicalidade para o texto, né? Ainda que não seja só configurado na parte externa que a gente já conhecia, beleza? Bom, tem uma outra rima que pode aparecer, e esse poema, né, do Manuel Bandeira, ele é muito estudado, ele aparece bastante por aí, que é o Vou-me embora para Passárgada, ou para Pazárgada, que é melhor, a leitura fica mais clara para Pazárgada do que para Passárgada. Por quê? Porque não são dois S's, né? Um S só, e o S entre duas vogais tem som de Z. Então, nesse texto, vou-me embora para Pazárgada, vou-me embora para Pazárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. O que a gente observa? A gente observa que há uma anáfora, né? Se a gente quiser marcar esses dois primeiros versos repetidos aqui, podemos destacar
o título, inclusive, é o mesmo verso. Quando ele repete isso, ele está repetindo as estrofes também, tá? Isso é só um trecho do poema. O autor em si, ele faz intencionalmente a repetição para dar cadência musical, para dar rima, né? Para frisar a musicalidade dele. Aí ele usa uma mistura, né? Ele não seguiu uma regra, não está seguida, só aqui, né? Não está alternada, só aqui, né? Então, na verdade, eu tenho uma mistura, por isso mesmo, rimas mistas, quando há outras combinações e posições na estrofe sem esquemas fixos. Então, na verdade, esses nomes são simplesmente a título de conhecimento de vocês. Agora, rima pobre, rima rica, alternada, emparelhada e intercalada, né? Isso a gente precisa de ter uma noção, tá? Isso importa pra gente na hora de analisar os poemas. Bom, por isso mesmo, eu agora vou pedir que vocês analisem o poema do Soneto de Camões, que está aí na tela, quanto à rima, né? Nós vamos focalizar a chamada rima externa. E eu quero que vocês identifiquem para mim, nessa tela que está aí, quais são as rimas das últimas palavras de todos os versos, quanto ao valor, ou seja, se são ricas ou pobres, e quanto à questão da posição no verso e na estrofe, se são intercaladas, se são emparelhadas, que tipo de rima vocês configurariam aí. Então, vamos supor que eu colocaria no quadro isso daqui e pedisse para vocês irem lá no quadro e analisar para mim. Primeira estrofe. Vamos ver primeiro por estrofe, depois a gente vai fazer, eu já tenho uma tela pronta, a próxima, tá? Ele todo feito. Então, vão comigo aí. Eu queria que vocês analisassem ele. Ver está rimando com qual outra palavra da mesma estrofe? Vamos abrir o microfone, quem pode me responder aí, por favor? Pode fazer. Doer. Isso, pode, Maria Clara, pode falar. Doer. Está rimando com doer. A que classe gramatical pertencem as palavras ver e doer? Verbo. Verbo. Ele não rimou verbo com verbo? É uma rima rica ou uma rima pobre? Pobre. Pobre, exatamente. Então, a rima A, na primeira estrofe, é uma rima pobre, né? Por quê? Porque ele está rimando verbo com verbo. Vamos ver agora qual outra palavra está rimando ainda na primeira estrofe. Sente está rimando com qual outro? Descontente. Descontente. A que classe de palavra pertence sente? Verbo. Verbo. E descontente? Ai. Olha Adjetivo? Isso. Olha só vocês observar, descontente está configurando o contentamento aqui, tá vendo? Ele está modificando o contentamento. O adjetivo faz isso. Então, o que acontece? Em sente descontente, ele rima classes gramaticais o quê? Diferentes. Em sente descontente, ele é o quê? Rima rica. Rica. Certo? Então, eu vou dizer que na primeira estrofe, eu tenho A e A. E tenho B e B. Então, qual o tipo de esquema que nós vamos ter? Em A, vão formar o quê? Interpoladas. E em B vai ser o quê? Emparelhadas. Em A, nós temos rima pobre. Em B, nós temos rima rica. Certo? Vamos passar para a segunda estrofe para ver se esse esquema vai se manter. Querer e perder são dois verbos. Se ele rimou verbo com verbo, eu tenho de novo uma rima Pobre. pobre. Beleza. Então, aqui mudou o final. Olha lá. Ver, doer, querer, perder. Final é idêntico, não é? O er não foi mantido? Então, ele continua com a letra A aqui, ó. O que vai acontecer? Sente, descontente. O que eu observo nas duas outras, né, nos dois outros versos? Gente contente. Tudo igual, não é? Então, ele vai ser igualzinho a A. Vamos ver se vai ser pobre e rica, como a gente já tinha configurado, né? Então, querer e perder mantém rima pobre. Gente, pertence a que classe gramatical? Substantivo? Substantivo. E contente? Adjetivo. Adjetivo. Então, manteve na primeira e na segunda estrofe o mesmo esquema de rimas. O que a gente observa, então? Que em A, ele rimou verbo com verbo, constituindo, então, seja aqui, rimas pobres. E em B,
rimas paralelas, certo? Ele rimou de maneira, né, que constituiu rima rica, porque ele rimou classes gramaticais diferentes, certo? E vamos ver nos terceiros. O que é terceiros? Estrofes de 3 versos. O que aconteceu aqui? É igual a alguma das duas que a gente configurou como A e B aqui? Não. Então, eu vou chamar vontade, esse ad aqui, de C, tá? Vencedor, esse O de D. E lealdade repetiu vontade. Vou chamar de C. Ficou C, D, C. Favor. Favor é igual vendedor. Vou chamar de novo de D. Amizade é igual lealdade. Vou chamar de D. E amor é igual vendedor e favor. Vou chamar de C de novo, de D de novo, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ficar exatamente isso daqui que vocês estão vendo, né? Aqui eu já fiz ele todo. Eu marquei os finais, fiz aqui para vocês observarem comigo, tá? E aí, o que nós vamos ver nos tercetos? O terceto é como se ele encaixasse um no outro, olha aqui. Então, eu tenho vontade, vencedor, lealdade, favor, amizade e amor. Aí, eu já fiz aqui para vocês visualizarem comigo. Vontade é substantivo, vencedor é substantivo, lealdade é substantivo, favor é substantivo, amizade é substantivo, amor é substantivo. O que ele rimou, então? Tudo substantivo, certo? Então, o que eu vou observar? Que as rimas aqui são alternadas. Por que elas são alternadas? Porque elas foram encaixadas uma na outra, olha aqui, certo? Em C e D, então, as rimas são alternadas e todas pobres, porque ela rimou a mesma classe gramatical, que é, né, substantivo com substantivo, certo? Na próxima tela, eu coloquei exatamente essa explicação que nós fizemos praticamente juntos aí. Então, ó, o soneto de Camões, detalhe, tá, gente? Ele não tem título mesmo, não. Ele tem vários sonetos, acho, se não estiver enganado, esse é o soneto 13 dele. Então, ele só é numerado. Então, um dos sonetos mais famosos dele. É apresentado anteriormente, tem o seguinte esquema de rimas. A rima A, ela é interpolada, vamos voltar lá para a gente analisar. Por que ela é interpolada? Porque ela formou polos, o início e o final da estrofe. Nas duas estrofes, ela fez a mesma coisa. Mas eu poderia dizer que o final da primeira estrofe, né, o último verso da primeira estrofe e o primeiro da segunda é paralela? Poderia, tá, gente? Então, a gente tem essa ideia, sim. A gente tem que analisar como aqui misturou, né? Eu poderia analisar em conjunto aqui misturando também. Então, vamos lá. Então, a rima A é interpolada nos quartetos, pois formam polos. É também pobre. Por que ela é pobre? Porque rimou verbos que pertencem à mesma classe gramatical. Lá no caso do B, da rima B. A rima B é emparelhada ou paralela, pois ambas vêm uma do lado da outra, contudo, ela é rica, porque rima classes diferentes. Verbo com adjetivo ou substantivo com adjetivo. Vamos voltar lá para a gente analisar. É o que eu tenho aqui, ó. Eu rimei verbo com adjetivo. Eu rimei substantivo com adjetivo, certo? Então, configura, constitui o que nós chamamos de rima rica. Beleza. Então, vamos ter. A rima C e D são chamadas de alternadas nos dois tercetos. E em todos os versos, elas são chamadas de rimas pobres, porque fazem parte dos substantivos em todos os casos. Ou seja, Camões aqui rimou a mesma classe gramatical. Há neste poema muitas rimas externas. O que é rima externa mesmo? Isso que está marcado com cores aqui, que eu marquei de vermelho, marquei de verde, marquei de azul e de rosa, certo? Mas existem rimas também internas, reforçadas pela anáfora, pela assonância e pela literação. Vamos ver o que é isso que nós estamos falando ali. Olha a literação, a anáfora que ele utiliza aqui o tempo todo, ó. É ferida, é um contentamento, é dor, é um não querer, é solitário, é nunca, é cuidar. Essa repetição desse quase que no poema inteiro, configura a anáfora. O que é a anáfora mesmo? Figura sonora que constitui uma repetição de um trecho, né? Ou de uma palavra no início dos versos.
certo? Outra coisa que a gente pode observar é que há também assonância e aliteração. O que é a assonância? Repetição de mesmas vogais, A, O e E no primeiro verso, né? Sons nasais, contentamento, descontente, é como se a gente estivesse tampando o nariz para pronunciar, a gente percebe essa nasalização nos sons, certo? Então, Camões, ao construir esse poema, ele preocupou-se com uma intensidade musical, tá? Tanto que esse poema, ele foi musicado por diversos autores, por diversos músicos, né? Ele é acompanhado muitas vezes dentro de músicas por aí devido a esse papel. Inclusive, ele faz parte de uma música muito conhecida, que é a música Monte Castelo, da banda Legião Urbana. E o Renato Russo, né, compôs usando esse soneto quase que inteiramente na íntegra, intercalado, incorporado com um texto bíblico. Nós vamos ver isso para frente. Eu devo trazer para a gente analisar juntos, tá? A estrutura de composição da música a partir desse soneto que a gente já está estudando aqui e de um trechinho bíblico, e ver o que ele fez no recurso intertextual. Isso em aulas mais adiante a gente deve comentar, beleza? Bom, nosso tempo está bem adiantado, termina às 14h15, né? E agora já são 14h08. Eu vou simplesmente iniciar com vocês as questões, mas nós não vamos deixar isso morrer, tá? Nós vamos fazendo sempre assim. Eu sempre vou trazer um pouquinho de matéria e um pouquinho de exercício. Dependendo do tempo, eu vou gastar mais uma coisa ou mais na outra. E vocês vão marcar nas dúvidas de vocês se ficarem alguma, beleza? Vamos lá. No texto. Neide, eu acho que diga. acaba 2h10. É 2h10? Ah, é porque sempre encerra uns minutinhos antes, né? Então, nós temos menos do que eu imaginava. Só um minuto. Mal vai dar para... Acho que nem vou jogar o texto, porque a gente fica no meio do caminho, é pior. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar, então, o poema do Camões, que eu estou jogando aqui na tela, e vocês vão tentar fazer isso daqui que eu fiz no caderno, tá? Ah, eu posso imprimir e colar? Pode, não tem problema, tá? Tem gente que tem mais necessidade. Eu tenho sua impressora em casa, copia no caderno, nem tão grande esse poema, tá? E tenta fazer, gente, usando cores diferentes, canetas coloridas, o giz de cera, marca um pedacinho da rima ali, eu acho que fica visual e vocês memorizam. Isso que eu fiz aqui nessa tela, vocês vão fazer usando o poema que está lá em branco, tá certo? É uma maneira da gente aprofundar e analisar isso daqui. Então, eu já vou terminar com vocês por aqui e a gente corrige o exercício na próxima aula, combinado? Combinado, galera? Boas aulas para vocês hoje. Combinado. Neide, é para fazer com qual poema? Com esse poema que está na tela, com soneto de Camões, igual eu fiz aqui. Vocês vão fazer no caderno de vocês o que a gente já fez juntos e vão deixar registrado. Porque mesmo eu postando a aula, vocês conseguindo voltar, eu acho válido vocês fazerem. A escrita faz um exercício diferente com a memória de vocês do que só a leitura. Combinado? Então, vocês vão colocar no caderno, pode ser impresso, pode imprimir e colocar, ou podem escrever e fazer sempre com cores diferentes. E na aula que vem, a gente continua corrigindo os exercícios do livro, página 88, 89 para frente. Combinado? Então, até sexta. Combinado? Combinado. Tchau, Tchau, Neide. Combinado. Tchau, Tchau. Neide. Boas aulas para vocês. Fiquem Tchau. bem. Tchau. Falou, galera do YouTube. Eita, Dá like, ficar de se inscreve YouTube, no né? canal. Tchau. Quem tá aí ainda? Tchau.